Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre pirâmides e para isso eu preciso relembrar vocês alguns conceitos básicos que você já deveria saber. Bom, aqui tá então os básicos mesmo: vértice, face lateral, aresta da base, base e altura da pirâmide. Isso você já tem que saber. E aí na tela a gente tem então como se calcular. A área lateral é a soma das áreas das faces laterais, a área total, né, é a soma da área lateral com a área da base. E o volume? Aí você tem essa formulazinha bem tranquila de pegar. Bom, eu vou falar agora sobre pirâmide regular, porque ela tem um assunto bem importante que é o de apótema, tá? Vamos lá. Quando eu falo de pirâmide regular, eu tô falando de uma pirâmide que tem o vértice diretamente acima do centro da base. E quando a gente liga, a gente consegue ver, ó, a altura dessa pirâmide aqui também. Entenderam? Então, é importante saber disso e ainda mais importante saber o conceito de apótema. O que é apótema? É a altura da face lateral. Essa aqui, ó, apótema da pirâmide, a altura da face lateral, e apótema da base, é a altura da base aqui, ó. E é importante saber esses conceitos para você não confundir na hora de fazer algum exercício, principalmente os exercícios de vestibular. Vamos fazer um agora para você ver como é importante estar ligado nesses assuntos. Bom, vamos lá. Eu separei esse exercício aqui porque esse exercício aqui não tem imagem, tá? Então, eu vou ler ele aqui, mas a gente já teria que saber isso aqui, tá bom? A gente vai ter que desenhar isso aqui. Então, eu já desenhei, né, pra ficar mais rápido o vídeo. Só que você precisa ler e entender que ele tá falando essa imagem aqui. Bom, o exercício aí tá aí na tela. E ele diz assim: considere uma pirâmide regular hexagonal reta cuja medida da altura é 30 metros e cuja base está inscrita em uma circunferência cuja medida do raio é igual a 10 metros. Desejando-se pintar todas as faces triangulares dessa pirâmide, a medida da área a ser pintada em metros quadrados é... Então vamos lá, o que o exercício está pedindo pra gente? Ele quer que a gente ache a área lateral e depois a gente multiplica tudo por 6. Por quê? Porque são 6 faces aqui, e ele quer pintar 6. Então tem que lembrar disso, tá bom? Aqui, ó, a gente fez então uma pirâmide com base hexagonal inscrita em uma circunferência, beleza? O que a gente precisa entender? Justamente por estar inscrita nessa circunferência, a medida do lado desse hexágono aqui vai ser igual à medida do raio. Então a gente vai ter eu tô fazendo então esse triângulo aqui, tá? Um triângulo equilátero, né? Com os raios e essa partezinha aqui do hexágono. E aí, tudo isso aqui, ó, é 10, tá? E então, a gente vai tentar calcular o apótema da base. Por que a gente quer calcular o apótema da base? Porque a área lateral tem essa fórmula aqui, certo? E aí a gente tem a base vezes a altura. Essa altura aqui é o apótemo da pirâmide, não é a altura da pirâmide. Então a gente precisa achar o apótema da pirâmide. Para isso a gente precisa achar o apótema da base. Você vai ver o porquê. Vamos lá. Aqui então a gente entendeu o conceito de temos um triângulo equilátero aqui, passamos dele aqui para ficar melhor de enxergar. Aqui está o apótema. Vou até botar um Bzinho, que não é o apótema da pirâmide, é o apótema da base, tá? Aqui a gente tem 10 metros, né? Vou usar aqui. E então, vamos lá. Como que a gente vai calcular isso aqui? Apótema da base é igual a lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Ó, dá uma olhada aqui. Então, é só substituir, gente. A gente tem o 10 aqui, ó. Os lados são 10, né? Então, a gente substitui. E aí, é só fazer a conta, né? Simples essa. Beleza. Então, ótimo. A gente já achou, então, o apótema da base. Mas, então, vocês podem estar se perguntando, por que você está tentando achar o apótema da base? Eu vou explicar por quê. A gente vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vocês devem conseguir visualizar aqui, ó, que a gente conseguiu achar, ó, isso aqui,
E a gente quer isso aqui, ó. Aí eu passo esse triângulo, vou reprisar que é o melhor. E eu passo esse triângulo daqui pra cá, tá vendo? E aí a gente tem, então, essa medida aqui, e a gente tem essa aqui. E aí a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem a altura da pirâmide aqui, a gente tem essa basezinha aqui, que é o apótema da base, e a gente tem aqui, ó, o apótema da pirâmide, que é o quê? A gente exatamente está precisando, certo? Então, vamos calcular com Pitágoras. Agora que a gente achou, então, que o apótema da pirâmide é igual a 5 vezes 39, a gente vai, então, resolver a área lateral. Ó, aqui remontei, vamos resolver isso aqui. Mas lembra do que eu tinha falado no início? Vezes 6, porque são 6 faces. Isso aqui vai dar exatamente isso aqui. Assim, a gente achou, então, o que ele estava pedindo, que é a área que ele vai ter que pintar. E é exatamente isso que o exercício pediu. Vamos, então, só refrisar o que esse exercício aqui pediu. Ele pediu a área lateral, vezes 6. Tá aqui, ó. A gente achou. A gente precisava, então, achar o apótema da pirâmide. Para isso, a gente precisava achar primeiro o apótema da base. A gente percebeu que aqui tinha um triângulo equilátero, certo? E aqui a gente achou, então, ó, com essa fórmula aqui, o apótema da base. Depois, a gente percebeu que tinha um outro triângulo aqui, ó. E esse a gente fez por Pitágoras e a gente usou a altura do triângulo da pirâmide. E aí, a gente achou, então, o apótema. Depois, a gente voltou para essa fórmula aqui do início e refez ela. E assim, a gente achou vezes 6, que são 6 faces, porque é um hexágono, a área que ele precisaria pintar. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E tchau!